Fala galera, esse é o programa Bola em Jogo, começando aqui no canal R21 e vamos fazer o resumo dessa rodada onde Flamengo, Botafogo, Fluminense se deram muito bem. Já o Vasco tomou uma cipuada do Corinthians. Vitinho Marechal vai fazer análise juntamente comigo aqui no programa Bola em Jogo. Sabe por quê? Tá aí o que você queria! Bola em Jogo começando agora! Fala galera, programa Bola em Jogo começando agora aqui no canal R21 e eu já peço para você sentar o dedo do like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe os nossos conteúdos, é muito importante. Então chega mais para o novo programa aqui no canal R21 e sem perder tempo, vamos direto ao ponto, trazer a classificação do Campeonato Brasileiro. Tá na tela, o Internacional está em primeiro, o Corinthians é o segundo colocado, Ceará terceiro lugar, quarto Fortaleza, Fogão está em quinto lugar, sexto Flamengo, sétimo Palmeiras, oitavo Juventude, nono Fluminense, décimo Grêmio, décimo primeiro Vasco, décimo segundo Cruzeiro, décimo terceiro Bahia, décimo quarto São Paulo, décimo quinto Bragantino, décimo sexto Santos, décimo sétimo Mirassol, décimo oitavo Sport do Recife, décimo nono Atlético Mineiro e o último Vitória da Bahia. E vamos trazer direto ao ponto, sem perder tempo, os resultados da rodada. Já está na tela. Ceará 2, Grêmio 0, Corinthians 3, Vasco 0, goleada do Timão pra cima do Vascão. Botafogo 2, Juventude 0, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, Fluminense 2, Bragantino 1, Internacional 3, Cruzeiro 0, olha o Internacional aí, Mirassol 1, Fortaleza 1, Vitória 1, Flamengo 2, esses foram os resultados do Campeonato Brasileiro até o momento. Vamos lá, até o momento, os quatro primeiros, Internacional, Corinthians, Ceará e Fortaleza. E ali os últimos, né? Mirassol, Sport, Atlético Mineiro, Vitória. O que isso quer dizer? Absolutamente nada, até porque nós estamos na segunda rodada do Campeonato Brasileiro e vamos começar a falar dos clubes. O primeiro clube de hoje é o Vasco da Gama, o gigante da colina que lá foi em São Paulo e tomou uma cipuada do Corinthians. Olha, o Corinthians não tomou conhecimento desde os primeiros minutos, estava ali condicionado, o Vasco da Gama estava condicionado a tomar uma goleada. Olha, 3-0 foi até pouco, pelo que apresentou o volume de jogo do Corinthians. Depois o Yuri Alberto e o João Vitor fizeram os gols do Corinthians e o Corinthians foi muito bem. Olha, e já estão pedindo a cabeça do Carille. A torcida vascaína já não aguenta mais as falas do Carille, onde ele fala que o Vasco já está com o elenco formado, não precisa se reforçar, o que eu discordo totalmente. O Vasco ele precisa reforçar principalmente o meio de campo, precisa trazer mais um centroavante para estar ajudando ali o Vegete, né? O Vasco precisa melhorar mais a sua performance dentro de campo. A torcida vascaína já tá sabendo já que não esperem grandes performances com esse time aí, com esse elenco. O jogo do Vasco é esse, ganhar de 2-1, de 1-0, aquele gol suado, bola cruzada na área, gol de Vegete. O Vasco depende muito da dinâmica de jogo do Felipe Coutinho, que é o articulador dessa equipe. O Vasco não tem grandes pontas, né, para jogar aquele jogo aberto, é o jogo mais fechadinho, né? Depende muito também das bolas alçadas na área pro Vegete. Então o Vasco tá devendo e tá devendo muito. Precisa sim se reforçar e vamos trazer agora a entrevista do Carille, o treinador do Vasco. Voltamos a errar e perder a confiança, né? Isso já não é de hoje, isso já é até de anos atrás, por todos que estão aqui no clube já me falam. E futebol é um jogo de erros, né?
O esporte, jogo de erros, todos. Errou, perde. Toma gol, toma susto. E para mim isso voltou. Estava um jogo controlado, tivemos uma saída errada lá pela esquerda, fomos pressionados e na sequência tomamos o primeiro gol e a gente se perde dentro de campo. Então é um trabalho também de conscientização, um trabalho para que eles tenham sabedoria que errou, vamos para a próxima e tem que acertar e continuar jogando, respeitando essa instituição que é tão grande, né? Esse é um trabalho meu, um trabalho de toda a comissão, assim, para que mentalmente sejam bem fortes, assim, errou, continua na mesma pegada, continua o que está programando e que individualmente eles possam dar uma resposta muito boa. É isso aí, Vasco se prepara aí para a Sul-Americana e precisa fazer um bom resultado, já que empatou o primeiro jogo por 3-3. E agora vamos falar do tricolor das Laranjeiras, que está feliz da vida, estreia do Renato Gaúcho e vitória no sufoco. O Fluminense ainda não apresentou uma boa performance, é muito cedo para a gente analisar o trabalho do Renato Gaúcho, foi apenas o primeiro jogo, teve alguns dias de treinamento à frente do Fluminense, mas o importante foi a vitória por 2-1 do Bragantino, em cima do Bragantino. Martinelli foi muito bem, apesar de ser muito cobrado pela torcida do Fluminense, foi até vaiado em alguns minutos ali da partida, mas foi muito bem, né, e conseguiu aí fazer um bom desempenho. A performance do Fluminense com o Renato Gaúcho tende a melhorar. Renato Gaúcho que gosta de jogar muito no estilo ofensivo e ele consegue extrair o melhor de cada jogador, aquele treinador muito motivacional. Claro que hoje o Renato Gaúcho ele estudou, melhorou, né? Hoje ele tem as táticas dele, antigamente não, ele ia muito pro emocional. Hoje não, o Renato Gaúcho é um treinador de ponta do futebol, do cenário do futebol brasileiro, e vai ter alguns reforços, principalmente a volta do Ganso, que é aquele articulador. O Renato Gaúcho gosta muito de ter aquele camisa 10, gosta muito de ter um homem de área, e esse homem de área é o Cano, porém o Cano não é aquele centroavante que fica paradão, aquele centroavante estático, é um jogador de muita movimentação, um jogador que gosta muito de chutar de fora da área. Tem um jogador voluntarioso que é o Canóbio, aquele jogador que está em quase todas as posições do campo, assim como o Arias também é outro jogador que o Fluminense consegue explorar muito bem aquele corredor ali com o Arias. É um jogador também muito voluntarioso, recompõe muito bem quando a equipe é atacada pelos adversários. Agora o Fluminense se prepara aí para a Sul-Americana e o Renato Gaúcho vai ter alguns dias para tentar melhorar o desempenho e a performance da equipe tricolor. Vamos trazer agora Renato Gaúcho aqui no programa Bola em Jogo. Como o treinador fala com o treinador, com outros treinadores no caso, os jogadores também se falam entre si, jogadores de outros clubes, entendeu? Então é bom que sempre vem as notícias boas, né, a meu respeito. Mas eu acho que quem faz o dia a dia do trabalho, ficar livre, leve, solto, é o próprio treinador. E isso eu me garanto. Então eu tenho essa qualidade. Eu já havia trabalhado com alguns jogadores desse grupo aqui. É lógico que eu, como treinador, conheço, mesmo não tendo trabalhado com muitos deles, eu conheço principalmente a parte técnica deles. Pessoalmente, eu os conheço no dia a dia. A partir de amanhã, por exemplo, eu já começo a fazer coletivos, justamente para conhecer alguns atletas que eu ainda não os conheço, principalmente as características deles. Por isso que daqui a pouco, se eu fizer uma substituição errada, é porque de repente eu não conheço justamente todos os jogadores. É por isso que amanhã, por exemplo, eu vou fazer o coletivo justamente para conhecer as características de alguns jogadores que eu não conheço. Eu conheço praticamente 80% do grupo do Fluminense. E chegar no meio do tiroteio, precisando ganhar os jogos sem ter tempo para trabalhar, é difícil. É difícil, tendo que corrigir alguns defeitos, entendeu? Mas faz parte do nosso trabalho, o presidente me contratou para isso. E no dia a dia a gente vai procurando acertar em todos os setores, onde a gente está errando, elogiar onde que a gente está acertando e procurar melhorar no dia a dia. É isso aí, galera, e vamos trazer as notícias agora do Botafogo e do Flamengo com o Vitinho Marechal. Vem de lá, Vitinho Marechal! Fala comigo, família Alvinegra, aqui é Vitinho Marechal, direto do canal 442, comigo a bola fala, não tem mimimi, nem meu pé me dói. Bom, conseguimos, ver um Botafogo mais dinâmico, centralizou mais o Savarino, proporcionou mais
o jogo pelos lados, capacitando os dois flancos, os jogadores tocando a bola por dentro, centralizou o Marlon Freitas. Eu não sou dono da verdade, mas você tem que entender. Você faz o 4-1-4-1, bota o Patrick de Paula para acelerar o jogo, não vai acelerar nada. Então, tinha menos 2 jogadores. Aí você deu, no segundo tempo, você deu responsabilidade ao Marlon Freitas de fazer o pêndulo ali no meio, deu um passo atrás, que é a primeira linha, com o Gregory, né? Capacitou a sobra da nossa defesa, acelerou o Santos do lado de lá, né? Botou o Alex Telles, o jogo mais tocado. A gente tinha variação quando alguém tinha a bola no pé. Arthur jogou mais, teve mais o jogo de profundidade dos dois lados, atrapalhou, empurrou o time no Juventude para trás. A gente tinha a segunda bola, que o Marlon estava centralizado, ainda tinha o Gregory atrás, melhorou bastante. Então, tá, seu Renato Paiva, não tem condição de você ainda insistir com o PK. Foi uma pena com esse time aí ele ter tirado o Vitinho. Agora o Vitinho ia conseguir jogar. É isso que eu falo. O cara ficou sozinho o primeiro tempo todinho, com o corredor todo. Agora, um time com 2 meias praticamente, pelo menos 3 jogadores que sabiam pelo menos tocar a bola, né? Transitar a bola melhor, atrapalhou bastante o jogo do Juventude, igualou o jogo por dentro, né? O jogo de transição, até porque o Juventude quis sair para tentar fazer um gol, deu muito às suas costas ali dos corredores, e o Botafogo soube aproveitar, teve um volume melhor, aproveitou melhor também o Igor Jesus. Parabéns pela vitória, mas nada de maravilha ainda para um time que quer fazer essa linha de 4-1-4-1. Tem que se botar meia, não dá para botar a invenção de PK fazendo essa função. O time não consegue fluir, o time não consegue fazer um jogo vertical, o time não consegue ter uma variação ou de transição, um jogo apoiado por dentro. Valeu? Amanhã estaremos juntos, o jogo do Flamengo. Eu não vou poder fazer o jogo do Fluminense, mas vou fazer um resumo do jogo, tá? A gente não para não. Valeu? Boa noite a todos aí, obrigado, galera. Fogo neles. Tchau. Replicar trabalhos nunca é fácil. Vamos voltar ao tema de que temos que encontrar outra Almada e outro Luís Henrique, quando não existem. Não existe outra Almada nem outro Luís Henrique. Temos que encontrar jogadores para essas posições, com características idênticas mas diferentes, e nós temos que fazer a equipa jogar em função dos que chegam. O Arthur não é um Luís Henrique e o Santi não é um Almada, nem nunca irão ser. A mesma coisa se passa comigo. Eu não posso replicar trabalhos quando as realidades são completamente diferentes. Como é que as pessoas querem comparar o trabalho do Bahia quando eu chego a uma equipa que acaba de subir da Série B para a Série A, que contrata 25 jogadores, não é? E que me exigem que seja o ano 0 e que construam uma casa tijolo após tijolo do nada, porque foi do nada, mas já que faz a pergunta, esta é a minha visão das coisas, ok? Portanto, comparar o Bahia com o Botafogo, quando eu chego ao Botafogo tenho um elenco montado que acaba de ganhar só a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e as pessoas querem comparar. Não é comparável. É pena que as pessoas não tenham visto trabalho no Toluca, ou não tenham visto no Independiente del Valle, um clube que nunca tinha sido campeão e que foi campeão connosco. Fala comemoração, aqui Vitinho Marechal, direto do canal 442, comigo a bola fala, não tem mimimi, nem meu pé me dói, Marechal no YouTube e no Instagram. Foi mais ou menos o que eu falei para vocês. O Flamengo não tem um centroavante, né, centralizado para a última bola, né? O Pedro tem bola de fundo, faz o pivô, ataca o espaço, tem que jogar pelo fundo, não tem jeito. Para chegar o Bruno Henrique, para o Juninho ter a oportunidade de atacar o espaço, e o Flamengo não estava fazendo isso. Então melhorou o segundo tempo, eu falei, tem que jogar pelo fundo, fazer o jogo de profundidade, botar mais o Wesley mais solto no corredor direito, botar alguém fixo lá para jogar pela bola para o fundo, para pegar a defesa dos caras de perna de calça riada. Conseguiu. O Vitorinha, por sua vez, né, fez um 4-3-3, lotou de atacante, botou Rato, botou 2 atacantes em cima para tirar a sobra do Flamengo, conseguiu empatar, bateu no Gerson, enfim, teve um volume mais ofensivo, mas esqueceu o meio-campo, tirou os volantes, foi para o risco e sofreu um gol de contra-ataque. O Flamengo é mortal, né? Então o Flamengo teve a bola, precisa corrigir isso, porque se jogar com um time melhor,
não vai ter essa facilidade, porque os caras sabem que o Flamengo não tem um atacante para a última bola, vai querer jogar pelos flancos, eles vão fechar e o Flamengo vai ter que vir com o jogo por dentro. Por dentro, grande Santa Rita, Jorge Santa Rita, chegou na área, derrubar é pênalti. Então, o Mengão está de parabéns pela vitória, mas Felipe Luiz tem que melhorar esse jogo de profundidade pelo lado. Não tem o Pedro, tem que jogar pelos fundos. Tem que articular o time para jogar pelos corredores. Senão não vai fazer gol, bebê. Pode ter certeza. Fica difícil. Normalmente o time, quando joga contra o Flamengo, é 4-1, 4-1, 3-5-2, baixa a linha, faz 2 linhas de 4, faz 5-4-1, aí fica difícil. 2 linhas de 4 ou 5-4-1, fica difícil para poder entrar por dentro, que a gente fala no jogo apoiado por dentro, que é peculiar ao Flamengo, jogo tocado, né? O Flamengo teve o domínio do jogo, mas teve dificuldade para o último terço ali finalizar. Boa semana a todo mundo, aquele abraço. Semana começa terça-feira com Sul-Americana, Libertadores, quarta-feira tem Mengão, quinta tem Fluminense e depois em seguida volta sábado o Campeonato Brasileiro. Marechal não para, sem mimimi, né, meu pé me dói. Um abraço, boa semana a todos. Não esqueça de dar o likezinho no canal do Marechal, canal _442, fazer inscrição, divulgação e me seguir no Instagram, hein, rapaziada. Boa noite, galera. Forte abraço. Pode. Jogou na seleção do Uruguai ali. Eu acho que não é o melhor lugar para ele, eu acho que não é a melhor performance dele, seria quebrar um galho. E para isso, eu penso que aonde funciona e onde está, talvez seja a melhor dupla de volantes do Brasil, ou uma das melhores do mundo, essa dupla de volantes. 2 jogadores no seu auge, tanto físico como de conhecimento, de entendimento de jogo, se compenetram e se entendem muito bem. Eu não vou desmanchar isso aí por uma improvisação. Então, penso sempre em manter o que dá estabilidade ao time, o que dá controle ao time, e depois lá na frente as características dos jogadores são diferentes. Tem jogadores que são mais aceleradores, tem jogadores que são mais verticais, outros que são mais controladores, e eu tenho que tentar achar soluções. Não vou acertar sempre, mas em função dos adversários eu imagino um plano de jogo e trabalho em função desse plano com as características dos jogadores que eu tenho. É isso aí, galera. Boa análise do Vitinho Marechal aqui no nosso programa Bola em Jogo. E esse foi o programa de hoje, o programa que vai direto ao ponto, sem enrolação, sem mimimi. Aqui a bola fala, a bola tem vez. Então, galera, já chega deixando seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe os nossos conteúdos. Eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o nosso trabalho aí, tanto aqui no programa Bola em Jogo no canal R21, também lá o nosso querido amigo Vitor Marechal com o programa dele 442 e o Marechal Glorioso, e também nosso canal Onda Rubro-Negra e as nossas redes sociais também é muito importante. Então acompanha a gente, nosso programa vai ao ar segundas, sextas e sábado, sempre antes da rodada ali pra gente fazer análise. Galera, muito obrigado, e aqui a bola não para, sabe por quê? Aqui a bola tá sempre em jogo. Canal R21, esportes, notícias, direto ao ponto. Forte abraço, uma ótima noite.